fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Graças a Pai, Lore. A paz do Senhor, Lore. Senhor Claudinho, Pai do Senhor Aline, Pai do Senhor Gabi, Pai do Senhor Douglas, Pai do Senhor Mamãe. Tu és o grande eu sou. Eu ergo as minhas mãos, preciso receber. Para vencer, levo a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de água viva que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és um Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo as minhas mãos, preciso receber tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Pai do Senhor, Robson, Yara, Azaf, Isabelle. Pai do Senhor, Yara, Isabelle, Azaf. Seguro estou em ti, tu és um Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo as minhas mãos, preciso receber tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Para dar início à nossa live, né? Vamos começar com a oração de confissão, seguida com a introdutória. Amém. Senhor, meu Pai, estamos aqui diante de Ti, Pai. Te peço perdão, Pai querido, pelos meus pecados. Senhor Jesus, toma, Pai querido, a minha vida nas Tuas mãos. Me perdoa, Pai querido, tudo aquilo que eu falei, que eu pensei e fiz e o Senhor não se agradou, Pai. Pai querido, venha tomar essa live nas Tuas mãos. Venha ser com cada filho, Pai querido, que entrou, Pai querido. Cada família representada, Pai querido. Que agora, Pai, neste momento, estão dizimando com o seu tempo, Pai querido. Está te ofertando, Pai querido, o melhor para Ti. Pai querido, deixando todos os problemas de lado, deixando tudo em volta
para poder estar escutando a Tua palavra, se alimentar espiritualmente. Pai, precisamos de Ti, Pai, o tempo todo. Pai querido, esse alimento, Pai querido, que venha ser bênção nas nossas vidas, venha ser acalento, mesmo que seja para a correção, Pai querido. Meu Deus. Toma a vida do nosso pastor Alberto nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Pai querido, venha abençoar, venha guardá-lo, venha protegê-lo, Senhor Jesus. Toma, Pai, sua ida e sua volta para casa, no carro ou a pé, Pai querido, que o Senhor venha cegar dos inimigos, Pai. Que Ele venha sempre fazer a Tua vontade, Pai querido, o Teu querer. Pai querido, que o querer dele seja o seu querer, Pai querido. Pai querido, venha, Pai querido, nos proteger, Pai, dos dias maus. Pai querido, toma, Pai querido, os enfermos, Pai querido, nas Tuas mãos, Senhor Jesus. Vai recuperando de acordo com a Tua vontade e o Teu querer, Senhor Jesus. Mas que possamos também, Pai querido, estar, Pai, diante de Ti, Pai querido, obedecendo, Pai querido, e Pai querido, nos guardando, Senhor Jesus. Oh, Pai, desde já eu Te agradeço, Pai, por tudo, por aqueles que já entraram na nossa live e aqueles que irão entrar, Pai querido. Desde já eu Te agradeço, em nome de Jesus, amém. 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 A paz do Senhor, Sandrinha, a paz do Senhor, Pastor Caio. A paz, Beth Mendonça. Deus abençoe vocês. Amém? Amém. Eu queria estar dividindo com os irmãos uma palavra que se encontra em 1 Reis. 1 Reis 18. E depois nós vamos até, do 18 vamos passar por 41 até, do 41 ao 46. Então, 1 Reis 18, versículo 1. E depois, 41 ao 46. Amém? Amém. Que diz assim, 1 Reis 18, versículo 1. E sucedeu que, depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias, no 3º ano. E dizendo, vai e mostra-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Agora, 41. Então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. E Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao Senhor, ao seu moço, sobe agora, e olha para a banda do mar. E subiu, e olhou, e disse, não há nada. Então disse ele, torne lá 7 vezes. E sucedeu que, a 7ª vez, disse Elias, aqui, uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele, sobe, e disse a Acabe, aparelha o teu carro, e desce para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. E a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Jezreel. Amém? Amém. Essa passagem aqui é uma passagem muito conhecida. Creio eu que vocês já ouviram falar sobre ela, né? E eu quero falar algo sobre as bênçãos de Deus em nossas vidas. Eu quero trazer algo para vocês, que as bênçãos de Deus em nossas vidas é algo tão grande que não só você ver, não só eu vejo quando as bênçãos de Deus vêm sobre a minha vida, mas muitos verão, muitos estão vendo. Amém? Amém. Quando falamos sobre chuva hoje, é muito mais fácil do que naquela época. Hoje quando falamos assim, acho que amanhã vai chover. E provavelmente, normalmente, chove mesmo. Só que naquela época,
tinha duas situações. Uma, Deus cerrou as portas do céu para que não chovesse. E a outra, o profeta Elias profetizou que não iria chover. O profeta chamado Elias profetizou que não iria chover. E não choveu durante 3 anos e 6 meses. Durante 3 anos e 6 meses, não choveu. De repente, creio eu que Acabe mandava pessoas, e a quilômetros e a mais quilômetros, em busca de água. Porque foi uma estiada muito grande, muito tempo sem chover, e dentro disso, os locais onde que normalmente encontrava água, não se estava encontrando mais. Os animais não tinham mais até mesmo o que comer, porque a terra estava seca. Eu quero dizer algo para você. Em meio à dificuldade que a qual Elias estava passando, mas ele acreditava num Deus que ele servia. Em meio às lutas que você e eu estamos passando, nós temos que acreditar no Deus que nós servimos. As lutas, as dificuldades, quero trazer algo para você. É um degrau para que as nossas bênçãos cheguem em nossas mãos. Sabe esse problema que você está passando? Sabe essa dificuldade? Sabe essa luta? É simplesmente um degrau para que as suas bênçãos venham a chegar em suas mãos. Na realidade, Elias está vivendo um momento difícil. Um momento realmente de dificuldade. Não chovia durante um tempo. Nós podemos ver que algo que aconteceu naquela época ali, e eu quero compartilhar para os irmãos, para que os irmãos venham entender o motivo que que parou de chover. O motivo que a terra secou. Eu quero compartilhar com os irmãos. Uma das coisas que aconteceu antes do céu até mesmo selar, né? Não deixar cair chuvas, não deixar cair água do céu. Elias entrou no palácio de Acabe e falou para Acabe que não iria chover em Israel. Mas por que Elias falou que não iria chover? Eu quero falar algo para você. Tudo isso porque Acabe havia casado com uma mulher chamada Josabel. Ela era uma profetisa de Baal. Acabe havia corrompido todo o povo de Israel. Quando Acabe casa com essa mulher chamada Josabel, ele começa a corromper todo Israel. Israel passa até mesmo não querer mais servir o Deus Todo-Poderoso. E Deus havia falado para o povo que se eles adorassem outros deuses, que ele iria fechar as portas do céu, que não iria descer mais águas, não iria chover. Elias, sabendo disso, profetizou que não iria chover, enquanto ele não falasse que viesse chover. Elias fala para o povo, fala para Acabe, e lembra eles, olha só, Deus falou para vocês não adorarem outros deuses. E por causa disso, eu, como profeta de Deus, profetizo que não vai chover durante um tempo. E esse tempo levou aproximadamente 3 anos e 6 meses. O povo já estava entrando em desespero. Só que nesse espaço de tempo, Elias foi para um lugar que tinha uma mina d'água, uma fonte de água. E Elias fica ali, Elias consegue ser alimentado, Elias consegue beber água, só que o tempo se passa. Quando o tempo se passa, aquela fonte que a qual alimentava Elias de água seca.
Aí o que Deus fala para Elias? Elias, vai até Acabe e fala para ele que vai chover. Só que quando Elias fala para Acabe, né, Acabe não acredita. Até porque Acabe já tinha mandado pessoas procurar águas na redondeza. Uma das coisas que Acabe não sabia é algo assim que ele estava já fora dos caminhos do Senhor, ele já estava fora da presença do Senhor. E uma das coisas que ele não conseguia entender é que ele estava procurando algo humano, mas a providência dele tinha que vir de Deus. Acabe não sabia, não tinha noção nenhuma, por ele ter se afastado dos caminhos do Senhor, por ele ter se afastado, ter se corrompido até mesmo com outros deuses, por estar adorando outros deuses, ao invés dele até mesmo buscar o Senhor solução para o problema dele, ele mesmo com os seus braços procurou achar resposta e até mesmo solução para o problema que a qual ele estava vivendo. Isso muitas vezes acontece conosco. Muitas vezes, ao invés de nós até mesmo procurarmos, né, a solução em Deus, nós procuramos a solução de resposta por nós mesmos. Acabe estava preocupado com as coisas terrenas. Ele começou a procurar recurso por ele mesmo. Só que o recurso dele tinha que vir de Deus. Ele não conseguia entender isso. Existem situações na nossa vida que os nossos recursos, as nossas soluções, têm que ser de Deus. Não somos nós que vamos de encontro aos nossos recursos. Acabe estava indo de encontro aos recursos dele. Mas quando nós entendemos que é Deus que dá os nossos recursos, o que acontece? Nós não vamos de encontro ao recurso. Os recursos que vêm de encontro a nós. Ao ponto até mesmo de recebermos tanta bênção, mas tanta bênção, que o que acontece? Muitas vezes ficamos deslumbrados. Quando Acabe manda pessoas e até mesmo procurar algum lugar que tinha água, Acabe estava usando da força dele. Acabe estava usando do recurso dele. Só que tem um detalhe. Deus disse que iria mandar chuva. Só que não era através de Acabe. Só que não era também através do próprio Elias. Elias ia ser simplesmente alguém que Deus destinou para que viesse fazer a vontade dele aqui na terra. Deus disse que iria mandar chover. E Elias vai até Acabe. E Acabe responde: é você que está perturbando o povo de Israel? Acabe fala assim mesmo para Elias: é você que está perturbando o povo de Israel? Elias fala assim: olha, eu não estou perturbando o povo de Israel, eu estou perturbando a sua casa. Profeta audacioso, né? Quando o homem é de Deus, quando o homem está cheio do poder de Deus, ele não teme a nada. Ele não temeu nem o rei Acabe. Sabendo que o rei Acabe até de repente podia falar: olha, eu vou te matar porque você está falando dessa forma comigo. Ele falou assim: olha, eu não estou perturbando o povo de Deus. Eu não estou perturbando Israel. Agora, você e a sua casa eu estou. E eu ainda falo mais. Eu quero que você reúna todos os profetas de Baal. E mais os profetas de Asteroste. E leve para o Monte Carmelo. Que lá eu quero entrar em duelo com eles. Seria mais ou menos assim. Imagine, em torno de 850 homens contra um. A Bíblia mostra, nos fala, que quando eles se reúnem, né, esses profetas de Baal,
mas junto com o profeta de Azera, ele se reúne, ele começa até mesmo a pedir para poder descer fogo do céu, esses profetas. E quando eles começam a pedir para descer fogo do céu, eles começam a clamar, eles começam a gritar, eles começam até mesmo bater, né? Se chicotear um com os outros, para poder provocar até mesmo que o profeta, que Baal, descesse fogo do céu. Porque quando Elias até mesmo faz esse desafio, a palavra de Deus nos mostra que Deus falou que queria chover. E Elias chega para Acabe e fala assim, olha, vai descer fogo do céu. No mínimo, Acabe deve ter pensado assim, esse cara é maluco? Se Deus falou que vai chover e ele está falando que vai descer fogo do céu, peraí, está vendo uma contraditória. Só que Acabe se esqueceu que o mesmo Deus que faz chover é o mesmo Deus que faz descer fogo do céu, meu. O mesmo Deus que faz chover é o mesmo Deus que faz descer fogo do céu. E quando Elias fala, até mesmo o próprio Acabe, ele fala assim, olha, vamos fazer um negócio. Aquele que clamar ao Deus e o fogo descer, realmente Deus ouviu a oração ou o clamor daqueles que a qual estão buscando ele. E Elias deixa os profetas de Baal, os profetas de Azera, até mesmo ficar clamando, ficar até mesmo se mutilando. Só que chega uma hora, nada acontece. Nada acontece. Os profetas gritam, os profetas clamam e nada acontece. Aí Elias sabe o que faz? Fala assim, ó, agora é minha vez. Estão cansadinhos vocês? Tá, eu estou conjecturando, a Bíblia não diz isso. Mas eu imagino que Elias deva ter falado assim, estão cansadinhos, filhinhos? Estão machucadinhos? Já estão até sem voz de tanto gritar? E o teu Deus não ouve? Agora vamos fazer um negócio. Vamos fazer um negócio aqui agora. Deixa eu agora clamar ao meu Deus. A Bíblia diz que uma das primeiras coisas que Elias fez antes de clamar a Deus, antes de orar a Deus, Elias falou, olha, está vindo esse altar aqui? Esse altar aqui, dessa forma Deus não vai ouvir oração. Dessa forma aqui, por mais que até eu clame, por mais que até mesmo eu ore, Deus não vai ouvir a oração. Destrua esse altar. Joga esse altar abaixo. Existe coisa na nossa vida que Deus hoje está mandando que nós devemos destruir. Altares que não são de adoração para o Deus Altíssimo. Coisas que a qual até mesmo abomina os olhos de Deus. Abomina o nome de Deus. Deus hoje manda destruir. E Elias fala assim, ó, vamos destruir esse altar. E Elias destrói o altar. Quando Elias destrói o altar, a primeira coisa que Elias chama, proclama o povo de Israel para estar em volta ali do altar. Ei, hoje é dia de nós estarmos em volta do altar de Deus. Da onde? Que a qual virá o meu e o seu socorro, meu irmão. Socorro bem presente na angústia e na dor. E o que Elias fala? Eu quero todo o povo reunido de volta do altar. Elias estava chamando o povo de volta ao caminho que a qual eles havia até mesmo desviado há algum tempo atrás. Elias estava chamando o povo para ter consciência do que eles haviam feito até mesmo para com Deus. Chama o povo. Elias vai e pede assim, ó, eu quero as 12 pedras. Cada pedra representava uma tribo de Israel. Elias estava chamando o povo ao consenso. Elias estava chamando o povo à responsabilidade. A volta à adoração. A volta ao clamor de Deus. E quando ele faz isso tudo,
Elias fala assim: agora eu quero 4 tantos de água. Ei, pense bem. Primeiro, Elias, o povo queria água. Elias pede 4 tantos d'água, que seria uma quantidade de água boa, que de repente dá para manter vivo, mas as pessoas de repente aí, bota-se uma semana. E Elias pega aquelas 4 quantidades de água e joga na terra, meu irmão. Ei, quero falar algo para você. De repente as pessoas podem até te reincriminar. As pessoas podem falar que você está errado. Mas Deus quer ver a sua entrega. Deus ali viu a entrega do povo dele perante ao sacrifício real, perante ao sacrifício daquele holocausto que ia acontecer ali, perante aquela situação. Ei, de repente, Deus quer ver mais a sua entrega. Deus quer que você entregue mais. Por causa disso que uns recebem mais e outros recebem menos. É entrega. Entregar realmente a adoração a Deus em espírito e em verdade. A palavra de Deus fala que quando Elias joga aquela água ali, que aquilo ali tudo é tomado por água. De repente teve pessoas que devem ter pensado assim: poxa, se nós estamos querendo água, como é que ele está jogando essa água ali, ó? E água desperdiçando. Água que dava para manter vivo pelo menos por mais uma semana. E o camarada joga assim. Ei, entenda um negócio. Quando você se entrega a Deus, você vai ver pessoas murmurando contra o sacrifício que a qual você está fazendo em relação a Deus. Verdade. Você vai ver pessoas falando assim: não precisa isso tudo. Quer ser mais santo do que todo mundo? Santarrão? Que é isso? De repente, Elias ouviu isso. Ei, será que não basta só refazer o altar? Será que tem que entregar tudo aquilo que tem? Ei, eu quero falar algo para você. Quando Elias joga a água ali naquele altar, a palavra de Deus mostra que Elias não falou muita coisa não. Elias não orou horas e mais horas não. Elias olhou para o céu e falou assim: Deus, que desça fogo do céu. Fez assim, ó. A Bíblia diz que o fogo desceu de uma tal forma que lambeu toda a água do altar. É, meu irmão. Lambeu toda a água do altar. Aquela água que as pessoas até mesmo estavam, de repente, até mesmo falando algo, tipo assim, censurando. Poxa, vai botar água aí no altar? Aquela água foi consumida em questão de segundo. Ó. Ele só fez assim, ó, que desça fogo do céu. Eu quero falar algo para você. Se seu altar estiver restaurado, se seu altar estiver novo, se seu altar estiver na presença de Deus, ei, não precisa muito falar. É, meu irmão. Amém. Deus só ouve a oração de altar que está renovado. Deus só ouve a oração de altar que está restaurado. Muitas vezes oramos e Deus não ouve. Ei, Deus quer ouvir a sua oração hoje. Deus quer que o seu altar seja restaurado hoje, meu irmão. Amém. Minha irmã também. Deus quer um altar novo. Deus quer vida nova. Deus quer ver mudança na sua e na minha vida. É isso que Deus quer ver. A palavra de Deus fala que toda a água foi consumida. É. Aí sabe o que Elias fala? Agora, cara, sobe lá para o seu reinado. Beba água. Coma. E depois desça. Sabe o que Deus está falando para Acabe? O altar foi restaurado. O povo hoje voltou a adorar. Acabe, eu estou entrando com providência hoje. Eu quero falar algo para você. Se seu altar está restaurado, se você realmente tomou direção de seguir a Deus em espírito e em verdade,
A providência na sua vida chega hoje, chega agora na sua casa. Amém. É isso que eu quero falar para você. Ei, através do seu altar está restaurado. Vidas vão se render. Ei, a providência vai bater na sua porta. E não vai ser uma só, não. Vai vir uma, daqui a pouco vai vir outra, daqui a pouco vai vir outra. Você fala, meu Deus, quanta providência. É desse jeito que Deus quer tratar comigo. É desse jeito que Deus quer tratar contigo, meu irmão. Amém. Que as providências batem na sua porta. Que você não passe necessidade. É dessa forma que Deus quer agir, meu irmão. A palavra de Deus fala. Sabe o que acontece? Acabe desce. Quando Acabe desce, ele olha assim para o mais moço. Ei, suba ao Monte Carmelo, e veja algo lá. O jovem sobe ao Monte Carmelo. Desce. Aí Elias pergunta, ei, o que você viu lá em cima? Não vi nada. Só que Elias havia falado que havia ouvido o som de muitas águas, como se fosse chover. Ei, mas como é que Elias ouviu o som de muitas águas se o céu estava azulzinho? Eu quero falar algo para você, meu irmão. As suas bênçãos, só quem vai ouvir antes de chegar até você é você, meu irmão. Amém, Senhor. As pessoas vão procurar ouvir as suas bênçãos chegando, mas não vão ouvir. Costumam dizer que eu tenho ouvido de tuberculoso. Algumas pessoas na igreja falam assim, poxa, pastor, ouve muito. Muitas vezes nós estamos conversando aqui num canto e de repente, né, o pastor ouve a nossa conversa e sabe o que nós estamos falando. Né? A minha sogra também fala assim também, a minha sogra também fala, que eu ouço muito. Ela fala assim, fica ouvindo as conversas dos outros, mas não fica ouvindo. É Deus que fala, meu irmão. É Deus que revela, não sou eu não. Aí sabe o que acontece? Deus pega e fala assim, ó, ouve aí, Elias. E só Elias que ouve. Por que o restante não ouviu? Ei, as suas bênçãos é para você ouvir. Você sabe o que eu estou falando contigo agora. Tá entendendo? As suas bênçãos é para você ouvir. E ele ouve som de muitas águas, como se a chuva fosse descer. E ninguém ouve. Ele fala assim, ó, faz o seguinte, jovem. Tu vai subir mais 7 vezes. Ei, muitas vezes, as bênçãos estão pertinho de nós. Mas Deus está pedindo um pouquinho mais de sacrifício. Imagine subir 7 vezes o Monte Carmelo. O jovem sobe a primeira vez. Nada. Desce. O que tu viu? Nada. Sobe a segunda. Nada. Sobe a terceira. Nada. Sobe a quarta. Nada. Quanto tempo você está orando para sua bênção chegar, meu irmão? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos? Sobe a quinta. Nada. Resposta nenhuma. De repente está orando, já tem 5 anos orando, né? 6 anos, 10 anos, sem resposta nenhuma. Sobe a sexta e nada. Quando sobe a sétima, eu quero fazer algo aqui para você, aqui para mostrar aqui para você, ó. Quando sobe a sétima, né? O João fala assim, ó, eu vejo a pequena nuvem, tá vendo? Do tamanho da mão de um homem, né? Uma pequena nuvem do tamanho E a da mão foi mão de crescendo. um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e vai chover. Aí sabe o que acontece, meu irmão? Sabe o que acontece, meu irmão?
Sabe o que acontece? Eu mostrei para você aqui, olha só, a mão tá pequenininha. Olha só, quando suas bênçãos estiver chegando, olha só, ninguém vai ver não. Ninguém vai ver não. Mas de acordo que as bênçãos vão chegando, todos irão ver, meu irmão. Amém. Sabe por quê? Glória a Deus. De repente as suas bênçãos estão demorando a chegar. Mas são bênçãos grandiosas, meu irmão. A palavra de Deus mostra que o rapaz viu a nuvem do tamanho de uma mão de homem. Mas quando a nuvem chegou, a nuvem era grande demais, meu irmão. Eu quero falar algo para você, que as bênçãos que Deus tem para derramar na sua vida são bênçãos grandes, são Amém. bênçãos pequenas. A palavra de Deus mostra que choveu, abasteceu tudo. Eu quero dizer algo para você, ei, de repente você está desabastecido, mas eu profetizo na vida de vocês uma nuvem grande de bênçãos sobre a vida de vocês. Glória a Deus. Eu profetizo agora. Eu profetizo uma nuvem imensa de bênção na vida de vocês. E que vocês vão falar assim, meu Deus, não tem lugar para guardar tantas bênçãos. Mas é porque é assim que Deus faz, meu irmão. É assim que Deus quer. É, meu irmão. Você pode até estar falando assim, mas pastor, nós estamos vivendo um momento difícil, momento de desemprego, momento de falta de dinheiro. É, o país está passando por crise. Ei, aquele país estava passando por crise. E uma crise forte de pessoas passando fome e até mesmo morrendo de sede. Mas Deus entrou com a providência. Eu profetizo uma nuvem de providência nessa semana sua, que está começando hoje. Eu profetizo que Deus derrame, sabe, as suas bênçãos de forma sem igual, meu irmão. Amém. Ei, para muitos, vão ver uma nuvem pequenininha do tamanho de uma mão de homem. Mas quando ela bater na sua porta, quando ela bater em cima da sua casa, meu irmão, as pessoas vão falar assim, mas não era pequena? Aí você fala assim, olha, os seus olhos são pequenos, mas o meu Deus é grandão. E o meu Deus não dá coisa pequena para nós, não. O meu Deus não dá coisa pequena para os filhos deles, não, meu irmão. Ei, toma essa palavra, guarde no seu coração, que Deus tem bênçãos, e bênçãos muito grandes para você nesta semana. Receba e entenda que Deus tem o melhor para mim e para você, para ser derramado nesta semana. Essa palavra que eu deixo para os irmãos na noite desse dia, que as nuvens do céu seja derramada de forma de bênção na vida de vocês. Amém? Amém. Vamos ouvir um louvor? A minha oração, pois tu és Senhor, fonte de água viva que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo as minhas mãos, preciso receber tua palavra, Deus, me fará vencer. Entrego a ti a minha oração, pois tu és Senhor, fonte de água viva que há em mim. És a minha esperança,
descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo as minhas mãos, preciso receber. Não há palavra, Deus, que me fará vencer. Aleluia. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu venho nas minhas mãos, preciso receber tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém, Senhor. Amém? Amém. Agradecer aí os irmãos, né? A nossa prima Michele, né? Juntamente com o nosso primo Pacífico, Jamile, Jó, né? Magno. Deus abençoe a vocês. Também agradecer a nossa irmã Cristina Corsino, né? O irmão Antônio, a nossa irmã Lourdes, né? O irmão Tony, né? Deus aí abençoe aí a todos, né? Deus esteja com vocês, né? Basta clamar o nome dele, né? Que você verá a presença dele na vida de vocês. Amém? Vamos orar? Vamos. Oremos então. Senhor meu Deus, nosso Pai, te agradecemos e te louvamos, ó Deus, porque entendemos que nós estamos cultuando a Ti. Deus, receba esse culto como cheiro suave e suas narinas. Deus, que Tu venha, Deus, ter prazer, Pai, do nosso culto. Pai, eu te peço pela semana que está começando hoje. Deus, sejas conosco, Pai, dando vitória. Deus, derramando as Suas bênçãos sobre as nossas vidas. Pai, agora também eu te peço, ó Pai, que Tu venha guardar e livrar toda a Sua igreja, todo o Seu povo. Deus, em nome de Jesus, guarda e proteja, Pai. Pai, que todo espírito de doença, Pai, caia por terra, em nome de Jesus, das nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, guarda-nos e proteja. Deus, que Suas bênçãos sejam derramadas nesta semana. Dá-nos uma noite de sono tranquila, abençoada. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Estenda as tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que aguardam a vinda de Jesus. Os santos digam: Amém. agindo Deus, Quem impedirá? e a vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. e a alegria do Senhor, É a nossa força. eu Eu e minha casa e minha casa serviremos serviremos ao Senhor. ao Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. E ó, é até quinta-feira, às 19h30. Amém.